Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao LBCA Cast, na sua terceira edição, mas na primeira edição com vídeo. Meu nome é Ricardo Freitas, sou sócio da LBCA e hoje nós temos um time aqui de sócios, Jaime, Marcela e Marília, para conversar com vocês sobre um tema extremamente provocante, instigante, necessário e atual, nesse que é o primeiro episódio desse mês do consumidor, mês de março. Então sejam bem-vindos e bem-vindas. Jaime, seja bem-vindo ao nosso LBCA Cast. Se apresente para quem ainda não te conhece, um pouco da sua trajetória, tanto profissional como acadêmica. Bom, pessoal, obrigado. Oi, Ricardo. Eu acho que essa iniciativa ela é muito super importante, principalmente pelo tema que a gente vai falar aqui, né? Que a gente já não vai dar o spoiler, mas daqui a pouco o último que falar conta o que a gente vai falar, né? Obrigado, Marcela e Marília. Sou sócio do escritório já há quase 16 anos da LBCA. Trabalho no contencioso, sempre em relações de consumo. Minha trajetória profissional já há quase 22 anos, se não me falha a memória. Trabalhando como gestor de equipes, como advogado de contencioso, como gestor de equipes. Hoje eu trabalho com a Marília e com a Marcela. A gente trabalha com direito aeronáutico na parte de relações de consumo. E acho que a gente vai perceber ao longo dessa conversa aqui os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, seja pela quantidade de volume, seja pela especificidade de cada processo, né? Acho que o antigo contencioso de massa ele não pode ser mais chamado assim, e já de bastante tempo ele é chamado de contencioso de volume, porque cada processo é um processo e é assim que ele é tratado dentro do escritório. E aí eu tenho orgulho de pertencer a isso e principalmente a todos os projetos aqui, que eu acho que invariavelmente a gente vai acabar comentando. Minha trajetória acadêmica, sempre trabalhei, né, com processo na área civil, então tentei focar meus estudos sempre em algo que pudesse agregar, e também como eu trabalhei com projetos, eu de um tempo atrás já fiz um MBA, e hoje eu consegui terminar já o meu mestrado recentemente, obtendo o título de mestre, inclusive fazendo e estudando a minha dissertação na área de direito aeronáutico. Quem sabe, né? Isso vira um livro ainda, né? A gente tem alguns planos, né? Dando um spoiler aí dos projetos. E vou passar um pouquinho aqui para minha sócia Marcela, para ela contar um pouquinho aqui da trajetória dela e dos nossos desafios aí do dia a dia. Obrigada, Jaime. Bom, sou sócia também do escritório, também trabalho na área de consumidor, como o Jaime falou, trabalho junto com ele e com a Marília. Já são quase 7 anos de LBCA, então já há um tempinho aí de casa, e a gente trabalha atualmente, né, com a área de consumidor, principalmente consumidores de volume, né, e acho que como o Jaime bem colocou, o nosso desafio hoje justamente é como atender essas demandas de volume e ainda assim dar um tratamento diferenciado e adequado para os nossos clientes. Então é o que a gente tem buscado aí muito na nossa área. E, bom, falando um pouco da minha trajetória acadêmica, sou uma apaixonada por processo civil, então tenho pós-graduação em processo civil. Fiz recentemente também meu MBA, voltado em gestão e business law. Foi interessante sair um pouco só do direito em si, abrir um pouco os horizontes para questões administrativas, de gestão também, para melhorar. Então, foi bem interessante e agregador. E, se Deus quiser, tenho mais planos aí para aumentar aí um pouco mais o currículo acadêmico desse ano ou próximo. Mas acho que é mais ou menos isso, para me apresentar um pouquinho. Uma bela história. Marília, seja bem-vinda. Obrigada. Da sua história, da sua trajetória acadêmica e profissional. Olá, pessoal, obrigada. Então, como eles comentaram, né, trabalhamos nós 3 juntos aqui, bastante ano de LBCA temos aqui, tenho 11 anos já de casa, há 9 anos aí na frente de gestão desse contencioso de volume. Um pouquinho da parte acadêmica também, fui aí me especializar, fiz uma pós em gestão empresarial, voltada para business law. Eu acho que a gestão de pessoas hoje em dia, com esse contencioso de volume, ela é muito importante, a gente também não pode deixar isso de lado, né? Então não é só a parte aí do jurídico, a gente precisa também pensar aí nas pessoas. E é isso, a gente também pretende sempre pensar no nosso cliente, né? Na melhor visão do cliente, o que a gente pode proporcionar de
melhor para atingir os resultados, né? Eu acho que o principal, quando a gente fala de escritório de advocacia, é realmente atingir os resultados que o cliente espera da gente, é trazer aí uma advocacia com ética, com transparência, com conteúdo. Então, assim, tenho orgulho de pertencer ao LBCA, com certeza, um escritório inovador, e a gente está sempre agregado aí ao bem não, né? Para ter maiores resultados. Muito bom. Então, já colocamos, né, uma cenourinha de qual seria o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre litigância predatória, sobre advocacia predatória, mas para contextualizar quem nos assiste, quem nos ouve no Spotify ou no YouTube, o Brasil é um país litigante. Estamos falando de uma sociedade com 82 milhões de processos ativos, todos os anos quase 30 milhões de novos processos, o Poder Judiciário se modernizando, né, Jaime, automatizando com inteligência artificial, e nos últimos anos surge esse conceito de mercado do litígio, de uma litigância excessiva, que a gente vai trazer aqui os conceitos para diferenciar isso também de outras práticas. Então, para a gente aterrissar, Jaime, e explicar para aqueles que nos assistem e nos ouvem, o que seria essa litigância predatória, também chamada de advocacia predatória? A gente consegue conceituar ou explicar o que significa isso na prática? Bom, na prática, primeiro eu vou lembrando, né, que acho que o seu trabalho de mestrado ele era focado nisso, né, em litigância. E isso eu acho que é um excelente trabalho para você pesquisar e já conseguir entender, né, para os operadores de direito de uma forma geral, como que funciona aí a litigância predatória, a litigância excessiva que você aborda. Para responder essa pergunta, eu lembro de uma vez uma visita, não lembro se era a Marcela ou a Marília que estavam comigo, a gente estava em Santa Catarina e um juiz falou, a litigância predatória ela não tem um conceito definido. Ela não tem um conceito definido, mas na verdade o mercado e o dia a dia ele acaba mostrando como é que é litigância excessiva, como o próprio nome diz, né? E isso sem a gente não está querendo estigmatizar nenhum tipo de consumidor, se o consumidor tem ou não direito a buscar a reparação, mas o que a gente combate e o que hoje a OAB combate, o que o Poder Judiciário está preocupado? Ele está preocupado o quê? Excesso de ações sem fundamento, excesso de ações onde nenhum os autores, por exemplo, não sabem que estão sendo representados, porque quando você fala de litigância predatória, você pensa em demanda frívola, você pensa em documentos fraudulentos, você pensa em demanda sem fundamento, ação sem fundamento, isso é principal. E é tão engraçado que a gente percebe, né? Engraçado se não fosse terrível, quando os juízes percebem isso e tomam atitude perante os órgãos, oficiam a OAB, oficiam o Ministério Público, extinguem os processos ou pedem para as partes irem depor, é impressionante como tem uma mudança. Os litigantes predatórios, né, eles se acuam de uma certa forma, só que, infelizmente, a reengenharia é rápida. Então, eles conseguem depois, com modus operandi diferente daqueles que eles estavam usando, se basear e seguir outro caminho que é nocivo. Nocivo por quê? Parece clichê, mas custa, né? Cada processo tem um custo no Poder Judiciário, que eu não vou falar agora, mas eu já pesquisei isso, e cada demanda que faz a máquina do judiciário atuar, pode ter certeza que está todo mundo sendo prejudicado. Principalmente empresa, principalmente os consumidores em si, que eles acabam depois tendo o produto final que eles estão discutindo ali, ele fatalmente vai ter um aumento de preço. Por quê? Porque isso gera, na linha de uma empresa, isso é um custo. Isso é um custo aumentado, maximizado. Então, se eu pudesse definir o que é litigância predatória, é excesso de ações sem fundamento, excesso de ações utilizando de subterfúgios que, muitas vezes documentação, ou às vezes tipo propositura de ações em outros estados, quando você está procurando uma jurisdição mais favorável, né? Isso, infelizmente, ele acaba sendo facilitado pela nossa legislação processual civil. Né?
ou demandas propostas, a mesma demanda em vários lugares. Então ela não tem um conceito definido para mim, mas ele tem várias vertentes, digamos assim. E nessas vertentes, muitos são os prejudicados. Sim. Né? Você comentou do Poder Judiciário prejudicado, as empresas, os próprios consumidores. E se muitos são prejudicados, Marcelo, a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Me conta um pouco de como tem sido esse combate, quem tem feito tudo isso, o que tem sido feito, na verdade, para atingir, para tentar combater essa judicialização predatória. Atualmente a gente tem notado uma movimentação maior do Poder Judiciário em relação a isso, até porque ele é uma das pontas que sofre muito com isso, porque ele que está tendo um aumento muito grande de demandas, mas a gente nota também uma preocupação muito grande das empresas, né, também. Como eu vou conseguir combater isso? Como eu vou conseguir dar uma resposta a isso? Eu acho que a primeira dificuldade que as empresas se deparam é como identificar que uma demanda é predatória? Porque, como o Jaime bem colocou, eu não tenho uma definição em lei que diga, litigância predatória é 2 pontos. Então, isso torna muito difícil você ter uma regra específica no seu dia a dia que te ajude a identificar, olha, isso é uma demanda predatória ou não. Então, eu acho que a gente tem 2 pontos aí, o Poder Judiciário se movimentando de um lado e as empresas também se movimentando do outro. O Poder Judiciário, mais recentemente, a gente tem notado os tribunais estaduais se preocupando muito em criar núcleos de inteligência que auxiliem a identificar isso. E no final do ano passado, o CNJ soltou uma recomendação onde ele se preocupou em tentar definir o que seria uma litigância predatória. Quais eram... E aí, justamente por uma falta de uma definição... o CNJ, até um dos anexos dessa recomendação, são com vários exemplos do que poderia ser considerado como uma litigância predatória. E é um rol exemplificativo, porque não dá pra gente exaurir, né? O que a gente percebe é que o litigante aí, predador, ele é muito criativo, né? Então, sempre surgem novas maneiras. Então, tem tido uma movimentação muito grande do judiciário. E, inclusive, quinta-feira passada, né, último dia 13, a gente teve um julgamento no STJ que se cuidou justamente em relação a isso, o que seria a litigância predatória e qual é o poder-dever do juiz em relação a isso. Esse caso até é bem curioso, ele era uma ação de empréstimo bancário, foi originada lá no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, e o juiz intimou a parte autora a se manifestar juntando documentos, que ela estava reclamando de um empréstimo consignado e não juntou documento nenhum. Não juntou documento, contrato, não juntou extrato bancário, não juntou absolutamente nada. Muitas vezes passa, né? Exato, muitas vezes passa. Mas esse juiz, até porque o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul também já tem uma nota técnica em relação a isso, ele intimou a parte a emendar a petição inicial. Falou, olha, apresenta aqui pelo menos um contrato, os extratos bancários, e aí vem o primeiro comportamento que a gente nota quando é uma litigância predatória. É um pedido de dilação de prazo, é uma justificativa do porquê que eu não preciso juntar essa documentação, e aí o juiz extinguiu a ação. Isso acabou gerando um IRDR, enfim, chegamos no STJ. E aí, nesse julgamento recente que a gente teve, foi consignado que o juiz, ele pode sim exigir, quando ele tem indícios aí de uma advocacia predatória, ele pode sim exigir a emenda da petição inicial para que sejam juntados documentos aí que comprovem aí o interesse de agir da parte autora. Então, eu acho que foi um avanço muito grande, porque apesar da gente ter notas técnicas estaduais, uma nota mais recente do CNJ, a gente não tem uma lei, a gente não tinha até então nada que tivesse uma força de coação para que fosse obedecida. E esse julgamento do STJ foi no regime dos recursos repetitivos. Então, agora eu tenho uma decisão que fala para o juiz, olha, se você vê indícios de uma advocacia predatória, você precisa pedir que essa parte emende a inicial, que ela comprove aí o interesse de agir dela, com documentos ou outras coisas que o juiz entenda para comprovação disso. Então, pelo menos agora, mesmo não havendo uma lei específica, a gente tem aí pelo menos esse recurso aí repetitivo que gerou esse tema novo aí do STJ, que vai auxiliar a gente aí no dia a dia.
Porque muitas vezes a gente que está aqui do outro lado, quando a gente indica para o juiz, fala, olha juiz, tem indícios aqui de uma advocacia predatória, infelizmente muitas vezes os juízes ainda, não sei se por receio ou às vezes por falta de conhecimento, acabam não indo além, acabam não pedindo para essa parte comprovar nada, apresentar nenhum documento, e aí a gente não consegue avançar muito. Então eu acho que essa primeira resposta aí contundente do judiciário foi muito importante para a gente. Muito bom. Que prova também a importância da nossa conversa, do LBCA Cast, né? Uma decisão recente já sendo tratada por todos nós. Então é muito bom ver, Marcela, que o Poder Judiciário, né, está com os olhos atentos a isso. Mas além do Poder Judiciário, Marílio, e as empresas? O que já é possível ser feito no combate a essa judicialização predatória? Qual tem sido, na sua visão, o papel das empresas? Eu acho que assim, um ponto importante é a colaboração. Eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, tanto os escritórios de advocacia, quanto o judiciário, quanto a empresa, principalmente, que eu acho que é a maior afetada aí. E a gente sabe que uma litigância predatória, uma ação fraudulenta, por si só, sozinha, ela é muito difícil de ser identificada. Porque às vezes ela vem bem instruída. Então às vezes não é só deixar de ser instruída. Que isso a gente já ganhou a parte do deixar de ser instruída. Acho que o recurso repetitivo deu muita força pra gente. E o CNJ, ele vem dando muitas notas técnicas há muito tempo para auxiliar os juízes, né? Então, eu acho que essa parte tá mais avançada. Eu acho que o que é mais difícil é a gente identificar aquela ação que ela é bonitinha. Tem tudo certinho, tudo bonitinho, tem um comprovante de residência. E aí entra a colaboração. Eu acho que o escritório, né, o advogado, ele consegue auxiliar muito as empresas na especificidade dos processos. Né? Então, é o que o Jaime comentou, não é mais um processo de massa, porque eu preciso entrar no detalhe, eu preciso entender os documentos, e com certeza a tecnologia, ela veio muito aí para auxiliar os escritórios, junto com esse trabalho com as empresas, para a gente conseguir identificar essas fraudes, esses comportamentos de uma forma mais fácil. Porque a gente tem muitas demandas repetitivas, muitas ações iguais. Como você consegue ver isso? Quando você junta todas, se vai uma para cada canto, se é um que analisa, fica mais difícil de você identificar. E as empresas, elas estão mais espertas. Elas conseguem reparar melhor nos tipos de documentos que estão sendo juntados. A gente sabe também que essa litigância predatória, um caminho que eles usam muito é achar aquele tribunal que o dano moral é mais alto. Então, a gente pode ter um indício. Se você vai lá, pega uma base aí de processos de uma empresa, você consegue começar a olhar, poxa, aquele estado tem muita coisa. O que está acontecendo? Tem algum problema específico da empresa naquele estado? Pô, não tem. Então, vamos ver o que acontece. É um dano moral mais alto, né? É algo que a gente pode olhar e perceber que tem um comportamento diferenciado, tem uns comprovantes que às vezes não tem fundamento, uns comprovantes de residência, que é um dos documentos que precisam ser juntados. Né? Inclusive, muitos juízes, eles se pautam nisso. Se você entra com uma ação com um comprovante antigo, tem muito juiz. A gente tem até uma juíza muito bacana no Jabaquara, que ela é bem pioneira há muito tempo. Ela pede comprovante de residência mais atual, para forçar a parte a trazer um documento que realmente prove que ela está naquele estado, que realmente pertence àquela comarca, né, àquela competência. Então, eu acho que é isso, um trabalho colaborativo. Eu acho que sozinho a gente não consegue ir a lugar nenhum. E agora que a gente tem essas três esferas, a empresa, os escritórios, os advogados, né, e o Poder Judiciário em conjunto, a gente tem ganho bastante frutos, né? Eu acho que está sendo bem positivo. No ano passado, eu participei de um evento sobre esse tema, né? E a primeira constatação desse evento é separar um advogado que tem muitos processos, né, de um advogado que pratica a litigância predatória. Eu acho que esse também é um entendimento que a gente precisa ter. Né? Necessariamente um advogado que ele tem muitos processos contra uma determinada companhia não significa necessariamente que ele é predatório, certo? Esse é um entendimento, né, para a gente desmistificar isso. E Jaime, e a tecnologia hoje em dia? Porque nós falamos dessas aplicações, desse trabalho conjunto, né, Marília? As respostas de vocês, né, as empresas, os escritórios, os advogados, o Poder Judiciário, mas a gente sai de uma advocacia que ela é volumosa em termos de quantidade, mas que eu preciso tratar cada caso como um único. E pelo que vocês estão contando, eu preciso ler como escritório ou como empresa tanto a petição inicial quanto os documentos. Sim.
E me parece que não há outra alternativa senão fazer isso com tecnologia. Com certeza. E me parece que a gente chegou na era da inteligência artificial. Seria, como diz um apresentador esportivo numa época de final de campeonato, né? Interrogação, a inteligência artificial é uma dessas alternativas, uma dessas ferramentas, porque ela está do outro lado também, né? Tenho certeza que quem pratica essa advocacia também utiliza muito a tecnologia. Sim. Seria a inteligência artificial, e emendo essa pergunta, se é a inteligência artificial, como que ela tem ajudado no combate à litigância predatória? Ó, eu vejo uma evolução. Como eu sou mais velhinho de casa, não, de idade aqui, eu vejo como as coisas foram migrando. A Marcela falou que esse recurso repetitivo, que foi o tema 1198, não é isso? Isso. Ele nasceu, a discussão nasceu numa demanda bancária, certo? Sim. Que eu acho que quando foi o foco da litigância predatória no início, acho que começou ali, porque os bancos nitidamente os que mais tinham ações. Depois isso foi migrando, né, para outros grandes litigantes, e hoje ele se alastrou. Antes se combatia isso, digamos assim, na unha, e na unha era catando as informações, é até feio falar essa palavra, mas assim, pesquisando e só mobilizando times. Isso existe ainda, só que não é a maneira mais eficaz. A maneira mais eficaz é você ter um time coordenado, mas você fazer uso de automações, e agora é a era da inteligência artificial. Por quê? Isso tem que ter uma varredura e uma escalabilidade muito grande. Então, como é que você vai analisar milhares de documentos? Você vai usar um time focado e treinado, mas você, de advogados, de analistas, de profissionais de direito ou outros tipos de profissionais, né? Aí entra a multidisciplinariedade, né, de times, junto com tecnologia. E a tecnologia ela tem que ser desenvolvida a partir do problema. Ela não adianta você buscar uma solução de prateleira. Hoje mesmo a gente comentou que alguns eventos que a gente frequenta de tecnologia, a gente chegou a perguntar sobre possíveis soluções para você conseguir identificar um documento fraudado, para você conseguir reunir argumentos de defesa, e a gente percebeu que não existia. Então, a nossa dor, então vamos desenvolver em casa. Então você acaba fazendo, utilizando. Então é uma junção. Pessoas, tecnologia, um problema bem definido, aí tem aquela imersão, né, dentro do problema, uma técnica de design thinking, como resolver isso aqui, até você ter um protótipo para depois você colocar na operação. Então, parece que eu compliquei a resposta, mas não. Você tem que ter tecnologia, e a inteligência artificial hoje ela permite que você tenha uma escalabilidade maior, e ela vai, né, de uma maneira ou outra, auxiliando o trabalho do advogado e direcionando melhor. E aí o advogado pode se concentrar tecnicamente no que ele precisa fazer em um caso dentro de um volume gigantesco. Porque do contrário, ele ia ter que ficar pesquisando e não conseguiria nem fazer. Talvez ele não achasse. E hoje ele consegue, esse refinamento é muito melhor. Marcela, e a inteligência artificial já desenvolvida, agora falar de casos práticos, pela LBCA, hoje, no dia a dia profissional, e também vou querer conhecer a experiência da Marília, o que já existe funcionando? Eu não quero lista de desejos, nem sonhos, né? Nem pedidos, né? Não estamos na época de final de ano, mas o que já existe pronto, funcionando, que está à disposição dos clientes da LBCA no combate a essa litigância predatória? Prometo que não é lista de desejos nem sonhos. Realmente isso é uma coisa que a gente buscava muito, e ano passado a gente conseguiu finalmente, nós mesmos, o escritório, desenvolver um produto que ajuda faz uso tanto da inteligência artificial, mas também de algumas automações e programações que vão justamente dar a escalabilidade que a gente precisa para a identificação de situações. Então, primeiro de tudo, a gente faz a catalogação de todas as informações desses processos, e temos aí alguns assistentes de IA que eles foram treinados para justamente identificar padrões que podem indicar aí uma litigância predatória. Então, a IA vai
estar treinada para fazer análise de documentos, para ver indícios de fraude nesses documentos, saber quais são os documentos essenciais que precisam ser juntados, enfim. Não vou contar aqui todos os nossos segredos aí também, mas são os nossos assistentes aí de IA que estão treinados para fazer isso. Então, hoje, é um trabalho que, como o Jaime bem colocou antes, a gente tinha que fazer muito na mão para identificar tudo isso. Hoje eu tenho o uso da tecnologia que eu consigo ter um alcance muito maior. E, inclusive, identificar coisas que às vezes passava pela gente, né? Porque você analisar um processo, 2 processos, 10 processos, 100 processos, 200, quando você tá chegando ali no 199, você já tá meio doido ali, já tá vendo 3 páginas de uma vez. Então, a gente consegue ter uma confiabilidade muito maior aí com o uso da inteligência artificial. Muito interessante. Deixa eu ver se eu tô entendendo que vocês são os especialistas no assunto. A gente começou com o Jaime dizendo que são vários exemplos dessa advocacia, dessa litigância predatória. A gente vai para as medidas do CNJ, né, já indicando, olha, se existir algum desses exemplos, o CNJ, o STJ, dizendo que o juiz pode pedir a emenda da inicial, e aí a gente vem para a Marília dizendo, olha, é nessa linha que os escritórios, que as empresas estão seguindo. O Jaime fala que existe tecnologia, e já estamos utilizando no escritório, mas, sim, porém, uma expressão importante associada à inteligência artificial é essa necessidade de treinamento. Sim. Ou seja, quando o Jaime diz, quando você pesquisa uma solução, essa solução não está pronta, porque ela precisa ser treinada para aquele negócio, para aquele segmento. É assim que funciona, Marília, é assim que a LBCA fez. A gente treinou uma inteligência artificial, um conjunto de inteligências, ou como gostam de motores, né, para identificar, para reconhecer e para combater essa litigância predatória. Então não tem uma ferramenta pronta para todo mundo, mas a gente tem uma que, se treinada, funciona, é isso? É exatamente isso. Conta pra gente então, o que está pronto? Você falou do sonho. Ele surgiu de uma necessidade, uma vontade que a gente tinha. O Jaime bem colocou que a gente pesquisou muito no mercado. A gente foi muito atrás do que a gente queria. E a gente viu que todo mundo falava, pode fazer. Aí quando você vai ver, tem que desenvolver. E eu acho que o detalhe é você juntar as expertises. Então, assim, o advogado tem a expertise do processo. O advogado, ele tem a parte jurídica, a parte da legislação. E aí a gente junta com o pessoal, com esse time tecnológico, para a gente ensinar a IA. Então, o advogado, ele vai ensinar ela, ele vai trazer todos esses pontos. E hoje a gente tem, né, com muito orgulho, a gente fala que a gente tem um produto que ele funciona. Eu acho que o principal que a gente tem aqui são dados. Então, eu preciso ter dados para eu conseguir fazer esses cruzamentos. A Marcela comentou dessas ações, elas não são seguidinhas. Então, um advogado não vai entrar com 3, 4 ações iguaizinhas, assim, seguidas. Às vezes, eles vão entrar em anos diferentes. Às vezes, eles entraram com uma ação lá em 2020, fez um acordo, e aí ele pensa, poxa, por que eu não posso entrar com essa ação de novo? A empresa, muito processo, não vai nem lembrar da minha ação. A LBCA consegue lembrar da sua ação. Que aí a gente consegue fazer esses cruzamentos através da base de dados. Então, assim, o que a gente precisa aqui é tratar o dado. Então, a gente trata o dado e com a expertise do advogado, com esses cruzamentos, ensinando a IA, a gente consegue ter um resultado bem positivo e aí a gente consegue pegar essas situações mais com escalabilidade, né, mais facilmente, porque na unha, a gente às vezes não tem tanto tempo, né, a gente, né, o mercado é muito rápido, os prazos são muito rápidos, apesar que são dias úteis, são muitos processos, então a gente precisa ganhar tempo também. Então, a gente consegue aí, com esse nosso produto, identificar, fazer esses cruzamentos. Então a gente usa tanto a automação, que ela é muito parceira também, e a inteligência artificial. Então ela é bem treinada, a gente sabe que não é algo que é de um dia para o outro, porque você precisa treinar, você precisa trazer a sua expertise. Né? A gente até fala, pensa que a inteligência artificial é uma criança de 5 anos. Ela tá com o HD dela zeradinho ali. E aí a gente também tem que ter a expertise e saber exatamente o que você vai dar para ela, porque você tem que dar informações úteis, óbvio, né? A gente tem que direcionar. Com um bom direcionamento, a gente tem um resultado positivo. Se não tiver um direcionamento certinho, às vezes o resultado não pode não vir o resultado esperado. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente precisa trazer aqui. A gente precisa saber dar o direcionamento. É um corpo em movimento, né? Significa que se o outro lado também se movimentar,
nós também se movimentaremos. Quando eu falo nós, as empresas, Sim. os escritórios, consequentemente, o Poder Judiciário. Eu acho que quando o Jaime fala da experiência dele, eu sou testemunha, porque eu acho que eu conheço o Jaime já nesses 20 e poucos anos. Vou entregar a idade? Entrega a idade, hein? Eu costumo dizer que o mercado jurídico não é sobre tecnologia, é sobre pessoas, né, Jaime? É que a gente trabalhava, quando eu te conheci, a gente trabalhava com pasta ainda, né? Pasta, papel. Jaime, você vai entregar a cidade. Tá entregando protocolo físico, né? Protocolo físico, exatamente. Mas eu vejo essa evolução, né? Então, no passado, esse combate ele era individual, dependendo se o advogado ia identificar. Hoje, eu acho que já é uma questão social, porque falar do combate à judicialização é uma questão social. Vocês iniciaram na apresentação de vocês falando, né, de um dos setores atendidos, que é o setor aéreo. Porque a gente também precisa colocar um ponto que é o prejuízo da litigância predatória para a sociedade. Não vou me lembrar exatamente o estado, talvez vocês lembrem que algumas companhias aéreas decidiram suspender suas rotas de voo em virtude da alta judicialização. Sim. Sim. Né? Por quê? Porque não há processo de graça. Os estudos indicam que um processo que o consumidor não paga, mas a sociedade paga, pode custar para o Poder Judiciário R$ 2.500, R$ 3.000. E essa judicialização, então, custa, né? Impacta a todos. E não só o setor aéreo. Você tem exemplos no setor financeiro, no setor aéreo, da construção civil, comunicação, na área da saúde. Então, eu gosto de afirmar que a litigiosidade excessiva é um problema social. Sim. Por quê? Quanto mais processos, mais tempo dura a tramitação de um processo, desses 82 milhões, consequentemente o acesso à justiça fica prejudicado, né? Porque existem os processos legítimos, Sim. os advogados legítimos que estão em defesa do interesse dos seus clientes, mas que ficam prejudicados por essa litigância. Como também existem outros eventos, consequências, que é o próprio custo dos serviços, né? Que esses custos acabam tendo como consequência o preço, eventualmente, dos produtos. E Jaime, daqui para frente, na sua opinião, o que a gente pode esperar do futuro? E aí, da judicialização, né? Você com essa experiência acompanhando o mercado jurídico há 20 anos ou mais, sem falar a idade, Por favor. Mas a gente saiu da pasta do protocolo físico, hoje nós temos automatização, os robôs, aquilo que a gente aprendeu na faculdade é importante, mas hoje a gente fala de aprendizado contínuo. Eu quero sair um pouco aqui do script e perguntar para você que lidera um time grande no escritório, né, um advogado reconhecido, premiado. Como é que você vê o futuro e a importância dos advogados se prepararem? Porque a gente está numa mesa com 4 advogados especializados que estudam e tem uma geração nova de advogados chegando. A gente está falando de gestão, vocês falaram de gestão, a gente já falou de tecnologia, automação, inteligência artificial. Então quero começar perguntando para o Jaime como que ele vê esse trabalho do advogado, não só do futuro, mas do presente e dos próximos anos. Jaime, na sua visão, se você hoje fosse entrevistar um candidato para trabalhar na LBCA, combatendo a litigância predatória com inteligência artificial, junto com a Marcela, junto com a Marília, quais seriam as competências que você também veria nesse profissional? Eu vou começar do final, acho que facilita até a minha resposta. Se eu puxar anos atrás como que era, como eu estudei e o que eu aprendi, a ver que eu aprendi na faculdade muitas vezes, né? Muitas coisas não eram assim na prática, né? Enfim, e aí você vai vendo como é que é a realidade. Hoje é até estranho, a gente está conversando aqui num episódio de um videocast, no História de Advocacia, a gente está falando de tecnologia. Aí você, mas a gente não é uma empresa de TI, a gente é História de Advocacia, só que a gente tem que atrelar outros skills, né? E a gente já teve até discussões sobre skill, o que a gente tem que se especializar para ser um advogado de sucesso e para conseguir atender bem o seu cliente, que é o que a gente precisa, atender bem os nossos clientes. E aí as competências têm que ser múltiplas. Dentre elas tem que ter técnica, você tem que ser um advogado técnico, você tem que ter
estudo, você tem que ter fundamento teórico, só que você tem que saber aplicar isso. E como aplicar? Você tem que dividir o seu tempo com outras disciplinas, dentre elas que eu acho, aí eu respondendo, o advogado do futuro, ele tem que ser técnico, ele tem que saber gerir pessoas, ou ele tem que saber trabalhar em time, e ele dentro de um time, e ele tem que ter, digamos assim, uma vertente, um viés de tecnologia, porque eu acho que o futuro é tecnologia, o presente já é, então se o presente com certeza o futuro será. Então se será, o advogado ele tem que entender isso, ele tem que estudar, e hoje a inteligência artificial ela é muito rápida, o que era ontem não é mais hoje, isso acaba assustando, mas é melhor você pegar tipo os medos, pegar todos os seus medos, colocar ali dentro de uma gaveta e enfrentar. Ainda enfrentar como? Estudando, pesquisando, se interessando. Então tipo, eu acho que numa entrevista eu perguntaria, a primeira pergunta seria, você é um advogado criativo? Só para saber a resposta. Vai vir uma ótima resposta se ele estiver preparado. Se ele estiver preparado, ou ele vai entender, assim, que o entrevistador não deve estar preparado, por isso que ele fez essa pergunta, mas não é. Dali você já vai conseguir puxar alguns insights para entender se é uma pessoa assim, digamos, antenada. E como a gente tem um time muito grande, até no escritório, você, a Marília, a Marcela, tipo, não estão aqui, não me deixam mentir, você percebe que as novas gerações, as pessoas mais novas, eles são inteligentes, mas eles também são rápidos, assim, e eles trazem coisa nova, então eles conseguem se conectar muito mais rápido, e quando você direciona bem, eles trazem, o próprio time traz coisa muito boa. Então esses serviços que são criados, às vezes você faz um bate-papo com as pessoas do time e você entende, porque primeiro que são eles que estão lidando, né, na ponta, eles que fizeram o primeiro contato com o advogado da parte contrária, eles que estão fazendo a defesa, antes da defesa ser revisada, enfim. E de lá ele consegue trazer algumas informações para você que depois você, né, se junta as peças e transforma isso num novo serviço. É claro, né? Você sempre vai precisar de profissionais de TI, cientistas de dados, enfim, é uma junção. Mas respondendo a criatividade, você se considera um cara criativo? Acho que eu perguntaria isso. E ainda bem que eu não vou fazer o processo seletivo com o Jaime. Né? Eu faria outra pergunta. Qual pergunta? Também se ele é uma pessoa curiosa. Curiosa, curiosidade. Um ponto importante, a tecnologia não é só para os mais novos, eles têm mais facilidade, aí a gente tem que concordar. Mas acho que todo mundo é capaz. Eu acho que a curiosidade, se você é curioso e se você vai atrás, todo mundo é capaz de poder aí mexer com a tecnologia. A gente tem um monte de tecnologias, cases à nossa disposição. Na internet é um mundo, né? E aí, Marcelo, eu te faço uma pergunta, e já caminhamos daqui a pouco para o encerramento do nosso bate-papo. A gente está falando de trabalhar com a tecnologia, né? E vocês tiveram essa experiência, tem no dia a dia, mas se falar que são só facilidades que é muito simples fazer, todo mundo vai acreditar. Pela risada de vocês, eu sei que ao longo dessa jornada, algumas pedras e buracos nesse caminho. Sua recomendação para esse advogado que o Jaime contratou e que agora vai lidar com o direito e com a tecnologia, né? Qual a sua orientação para esse advogado que está no mercado de trabalho, que se formou há pouco tempo, né? A inteligência artificial chegou agora, ele provavelmente não sabe, não estudou. O que você recomenda para ele nesse sentido? Olha, faça isso. Corre atrás. Mentira, Marcela, responde. Eu acho que uma sensação que a gente tem quando, principalmente, entra um advogado novo para trabalhar com a gente, mais recém-formado, às vezes eu sinto que eles têm muita dificuldade de identificar aquela tecnologia que eles usam no dia a dia, como usar no trabalho. Às vezes eu acho que essa geração mais nova, principalmente, enfim, eu acho que não é nenhuma questão de geração, eu acho que as pessoas às vezes têm essa dificuldade de linkar como que eu vou usar essa tecnologia nova aqui, que chegou, para usar ela ao meu favor também dentro do trabalho. Então eu acho que a primeira coisa é desmistificar isso. Não é porque, sei lá, é legal eu ficar
conversando qualquer coisa com o meu chat GPT, que, sei lá, para ele reescrever meu e-mail, para, sei lá, tirar dúvidas, que ele só serve para isso. Eu acho que dá pra gente potencializar, às vezes, situações que acontecem no nosso dia a dia e, às vezes, levar, como bem colocou a Marília, a curiosidade. Poxa, será que não tem uma maneira de eu fazer isso mais rápido, mais fácil, mais eficiente e tentar linkar uma coisa na outra? Eu sinto que as pessoas, às vezes, têm muito essa dificuldade. Muitas, às vezes, colocam como descrença a inteligência artificial. Falam, imagina que vão usar a inteligência artificial para fazer alguma coisa, tal. E dá muito certo. Só que eu acho que as pessoas precisam ter um pouco dessa confiança e dessa curiosidade de encarar situações do dia a dia e pensar, poxa, o que eu posso usar da tecnologia a meu favor? E eu acho que principalmente também para o advogado que sai da faculdade, eu já saí já faz algum tempinho, né? A gente não precisa falar em datas. Mas quando a gente sai da faculdade, a gente sempre sai muito focado em, nossa, eu preciso saber civil, processo civil, penal, direito penal, tal, e só pensando nessas matérias clássicas do direito. Hoje em dia, o profissional que só está pensando nisso, ele fica para trás no mercado de trabalho. Ele precisa ter uma vivência de tecnologia, ele precisa se interessar sobre isso, ele precisa pensar também não só na tecnologia, mas em administração, em gestão, uma série de coisas. Não dá para você sair da faculdade e falar, sou excelente em civil, processo civil, estou com emprego garantido em qualquer lugar. Não é assim. A gente precisa aí de um profissional polivalente que se interesse e tenha aí também qualificações nesses outros pontos, assim, que são bem importantes pra gente no escritório e eu acho que na advocacia como um todo. De modo geral, né? Exato. Então ele já foi aprovado no processo seletivo pelo Jaime, já está trabalhando agora com novas tecnologias, com a Marcela, mas eu vou voltar para encerrar com a Marília num tópico muito importante. Marília, a gente fala de tecnologia e somos aqui, né, apaixonados pelo direito e pela tecnologia, mas você falou de algo que conecta as pessoas, que é a colaboração. Então eu queria que você explicasse um pouco mais, né? Como que isso funciona, essa colaboração, seja entre escritório e empresa, mas vamos descer entre os colaboradores, né, no dia a dia, porque uma solução tecnológica hoje passa pela colaboração do time jurídico, do time de tecnologia, ou pela colaboração entre dois profissionais da área jurídica, entre os times. Queria te ouvir nesse sentido da importância, né, de tudo isso que o Jaime falou, a Marcela complementou, e agora com esse fechamento. Eu acho que a gente tem que agregar valores, Ricardo. Eu acho que a inteligência artificial, ela veio para facilitar a nossa vida, mas ela não vai fazer nada sozinha. Eu acho que essa é a primeira premissa que a gente tem que ter e a dica que eu daria para esse nosso advogado que a gente contratou agora. Não ache que ela vai fazer o seu trabalho, ela vai te auxiliar. Então, você precisa, sim, ter a expertise, você precisa, sim, ser bem qualificado, você não pode deixar de estudar. Eu acho que o advogado hoje, que deixa de estudar, deixa de se qualificar, ele também vai ficar para trás. Por quê? Porque o básico a IA vai fazer para você. Só que a gente não quer mais o básico, a gente quer além do básico. Então, eu preciso dessa colaboração, eu preciso desse treinamento dessa inteligência artificial, então eu preciso que ela entenda o que eu quero trazer. Com as empresas, eu preciso entender o que ela espera do escritório, o que ela busca, qual que é o problema. A gente fala muito, né? Qual que é a dor dessa empresa. Que aí, sabendo o que ela espera, qual que é a dor, junto com a expertise da advocacia e com a inteligência artificial, a gente pode trazer um resultado que é positivo para todo mundo, que é o esperado, que é a performance exigida e a performance que eles querem. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente tem que também descer e sempre pensando aí em estudar. Tem que ser curioso, tem que estudar e tem que saber que a IA não vai fazer nada sozinha. Você precisa dar o direcionamento correto e, obviamente, né, um advogado junto com o outro, colaborando, com certeza vai sair coisa boa daí, você não acha? Bom, com certeza. Obrigado, Marília, obrigado, Marcela, obrigado, Jaime. Esse é o LBCA Cast, liga o Business and Coffee. Esse é o nosso primeiro episódio da terceira temporada. Curta, compartilhe, o que mais pode fazer? Comente. Se você sofre com advocacia predatória, ligue para o Jaime, para a Marcela ou para a Marília. Ou se você quer trabalhar num time da LBCA combatendo a litigância predatória,
Fale com o Jaime, com a Marília e Mas com a tem que Marcela. responder a pergunta. E já, Venha já sabe preparado. qual é a pergunta. Já Bem vai até preparado. saber quais É. são as perguntas, vai ficar mais Tem que vir fácil. preparado. É isso aí. Jaime, obrigado. Marcela, Marília. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até o próximo episódio, pessoal.